disse, citando, né? Você acabou de dizer que nenhum presidente nem da Câmara, nem do presidente da República, nem presidente do Supremo, nenhum presidente pode tudo, pode muito, não pode tudo. E nós estamos vivendo hoje um período em que tem gente no Supremo achando que pode tudo, invadindo as prerrogativas do Congresso, do Legislativo, calando parlamentares, relativizando a imunidade parlamentar, que é sagrada, né? O eleitor, quando escolhe, quando elege um parlamentar, ele espera que o seu parlamentar tenha liberdade total do uso da palavra, porque isso é o fundamento básico de uma democracia representativa. A gente não consegue perceber nenhum recuo por parte do Supremo em relação a isso. O Supremo quer legislar, está aí o Flávio Dino tomando decisão sobre emenda parlamentar, isso, indicia o Van Hatten, indicia o outro parlamentar, o outro deputado, quer fazer lei, quer legislar sobre tudo. Quer dizer, é uma situação muito, muito delicada. Talvez nós estejamos diante da eleição para a presidência da Câmara mais importante da história recente do Brasil. Por isso que eu fiz questão de ressaltar essa responsabilidade que o Hugo Mota vai ter e como será necessária, será necessário um perfil com experiência para poder lidar com tanta pressão. Eu quero a sua opinião sobre isso. Qual o caminho? Conversando com o Ciro Nogueira aqui, sentado no mesmo lugar que o senhor, ele disse para mim: Cláudio, eu tenho certeza que os ministros não vão querer que o STF seja a pauta da eleição do Senado, para o Senado em 2026. Eu falei, eu concordo. Quer dizer, eu concordo não, eu compreendo que você está ouvindo isso dos ministros, mas eu não consigo enxergar isso na prática. A gente continua enxergando ministros se pronunciando onde não devem, atuando onde não deveriam, e criando uma confusão institucional que deixa a Câmara, inclusive, em maus lençóis em relação ao eleitor. O eleitor está olhando assim e fala assim: a Câmara está de joelhos, está aceitando tudo. Poucos são os parlamentares que se colocam, que se erguem contra esse tipo de arbítrio. Desculpa as palavras duras, mas é porque efetivamente o momento não é bom, a gente tem de entender como lidar com isso. E eu acho que a sua experiência, a sua percepção interna, ela é fundamental para esse debate. Cláudio, o que acontece? Nós vivemos uma democracia, um Estado democrático de direito, pelo menos teoricamente. E na democracia, os três poderes, aliás, a nossa Constituição preconiza isso, que os três poderes são independentes, mas devem ser harmônicos. Se não há uma harmonia, acho que há uma inconstitucionalidade, porque a Constituição prega a harmonia entre os poderes. Mas esse é um tema muito complexo, é um tema muito denso e é um tema muito difícil de ser abordado num espaço curto de tempo. Eu não quero, obviamente, aqui ficar... Tem outras pautas para a gente tratar, tem outros temas, mas eu não quero ficar aqui dando aula de direito. Mas eu também não posso me despir da minha condição de professor de direito, de acadêmico da área do direito. Eu fui professor de direito penal por 4 anos, eu sou mestre em direito constitucional e estou concluindo agora, no ano que vem, se Deus quiser e tudo correr bem, o doutorado. Parabéns. Em direito constitucional. Portanto, eu não posso, repito, me despir dessa condição. O que acontece na nossa democracia recente? Eu fiz esse levantamento e esse estudo no meu trabalho, na minha pesquisa de mestrado. Aliás, o título da pesquisa, vou lançar um livro o ano que vem, já quero convidá-lo aí. Opa, claro. Provavelmente vai voltar aqui para falar do livro. Provavelmente em fevereiro. Perfeito. Se tudo der certo, no início, ali na primeira quinzena de fevereiro, deverá ser o lançamento da obra, que é resultado dessa dissertação de mestrado. O título dela é Por que o legislador brasileiro cria tantas leis inconstitucionais? Causas e efeitos. Não sei se você sabe, 8 em cada 10 ADIs, ações diretas de inconstitucionalidade, são procedentes no mérito. Mas aonde está o grande problema, para resumir aqui? Nos governos Fernando Henrique 1 e 2, tudo que o parlamento aprovava e o presidente sancionava, o PT, o PCdoB e o PDT, majoritariamente, iam ao Supremo. Judicializando.
Depois veio o governo Lula 1, Lula 2, Dilma 1 e Dilma parte, porque houve o procedimento de impeachment. Tudo que aprovava, quando eu digo tudo é força de expressão, né? Tudo aquilo que eles não concordavam. Então a oposição a Dilma e a Lula, que era feita majoritariamente pelo PSDB e PFL, depois DEM, tudo então que eles não concordavam ou que não estava de acordo com o que eles achavam que tinha que ser, PFL, depois DEM e PSDB iam ao Supremo. Olha só. Depois no governo, está lá no trabalho, tem números estatísticos que eu peguei, inclusive no próprio Supremo. Contribuição importantíssima para o debate. Depois, no governo Michel Temer e Bolsonaro, curiosamente o PT já não judicializou tanto. Tem poucas ações propostas pelo PT. Aí digo eu, talvez porque sofreu na pele nos anos que foi governo. Claro. E passou-se a judicializar então a Rede e o PSOL. Perfeito. Majoritariamente, dos partidos que eram oposição a Michel Temer e a Bolsonaro. E agora, no governo Lula 3, quem tem, curiosamente, judicializado, principalmente, é o Novo, o Partido Novo. Então, primeiro ponto que você tem que colocar, quem vai ao Supremo? Eu costumo brincar e dizer que é o seguinte, quem atravessa a rua, que nós estamos ali na Praça dos Três Poderes, quem é que atravessa a rua para transferir a decisão para o outro lado da rua? Os próprios partidos políticos, majoritariamente. Uma outra ação é proposta pela Procuradoria-Geral da República, uma outra pela própria mesa da Câmara ou pela Presidência da República, pelos legitimados que tem lá na Constituição e na lei das ações constitucionais. Mas a maioria das ações é proposta pela política, pelos partidos políticos. E isso se traduz naquilo que se chama de judicialização da política, que é feita pelos próprios políticos. Isso mesmo. Perfeito. Aonde pode haver um exagero, e acho que em alguns casos, em alguma medida, há. Algumas matérias, quando se vai ao Supremo, o Supremo deveria dizer, ó, isso aqui eu não tenho que apreciar. Isso é uma matéria lá, por exemplo, interna corporis, da Câmara, do Senado. Às vezes eles dizem, às vezes eles não dizem. Tem toda a razão. Normalmente, quando não interessa... O problema não está também na resposta do Supremo, porque ela tem que ser dada. A Constituição diz que o Judiciário não pode negar a prestação jurisdicional. Se ele foi provocado, então ele tem que dar uma resposta. O problema é como que vem essa resposta. O problema é a medida que essa resposta vem. Aí há, em alguns casos, um certo exagero ou um certo, como diz na linguagem técnica, ativismo do Supremo, do Judiciário. E como resolver isso? Não é necessariamente a Câmara, o presidente da Câmara, os deputados, claro, que podem participar do debate. Mas quem pode, na democracia, frear o Executivo e o Legislativo nos seus excessos? O Judiciário. Quem pode frear o Executivo em alguns excessos? O Judiciário e o Legislativo. E quem pode frear o Judiciário? O Senado. Pela nossa Constituição, é o Senado. Em que medida e quando ele pode fazer isso? Eu estou concluindo já para não ficar muito extenso. Não, perfeito. Em que medida e quando? O primeiro freio que o Senado poderia fazer é na escolha dos ministros. Desde Marechal Floriano Peixoto, que o Senado não rejeita uma indicação para o Supremo Tribunal Federal. Aliás, no governo de Marechal Floriano Peixoto foram rejeitados 5 casos, e depois simultaneamente. Uma até se disse, né, Ari, que foi porque ele era médico, que é o Barata Ribeiro. Exatamente. Depois de lá para cá, isso já passa de 130 anos, não houve uma rejeição. Todas as indicações de todos os presidentes da República à Suprema Corte foram aprovadas, foram referendadas pelo Senado. Ali já se poderia fazer um filtro. Sim. Não se faz. Uma outra medida é no diálogo institucional. É quando o Supremo declara uma lei inconstitucional, é o Senado que tem que elaborar uma resolução para tirar essa lei do sistema jurídico brasileiro. E o Senado, via de regra, se cala. E, por fim, até não defendo impeachment de ministro, eu defendo o diálogo, eu defendo que dá para dialogar com eles. Num caso extremo, eventualmente, até mesmo essa medida que é prevista na Constituição. Não estamos falando nada demais, é o que está previsto. Infelizmente ou felizmente, eu não sei, a história vai dizer, nós já tivemos nessa recente democracia brasileira 2 impeachments de presidente da República. Então, existem os mecanismos para se frear, para se
trazer o feito à ordem, vamos dizer assim. Ocorre que quem tem competência constitucional para fazer isso não faz. Daí o debate que a gente tem ouvido aí nos bastidores, que o Ciro Nogueira, como você mencionou, falou aqui nessa cadeira, de que se o Senado, a partir de 27, resultado decorrente da eleição de 26, for um Senado mais à direita, um Senado mais corajoso, vamos dizer assim, mais incisivo nessa pauta, pode vir a preocupar os ministros do Supremo. É óbvio, é fato que está acontecendo uma desarmonia. Eu sou da época, para terminar, que a gente dizia que os juízes falam somente nos autos. Sim. Hoje o juiz está falando, aí não só os ministros da Suprema Corte, mas uma gama grande de juízes falando na imprensa todo dia, toda hora, entrevista para aqui, para lá, para acolá. Então seria importantíssimo que a gente pudesse ter clareza desse debate e cada um ocupar, usar uma expressão aqui popular, o seu quadrado, né? Cada um no seu quadrado, para evitar desarmonia.